Olá meus amigos, olá minhas amigas. Hoje a gente vai falar de um assunto que, claro, principalmente para quem mora em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, é uma emoção muito presente, né? Que é medo. O medo, ele se manifesta de diversas formas e aqui nas Zenviver Terapias a gente trabalha muito, atua muito forte com esses carinhas aqui. São florais para o medo, são essências que combinadas elas vão te ajudar. Pessoas assim que têm medo, mas eu não tenho medo de tudo. Algum tipo de medo você tem, mas medo todos nós temos. Mas a questão é quando o medo atrapalha demais a tua vida. Esse é o grande problema. Por exemplo, tem pessoas que pensam em medo, têm medo de morrer frequentemente. O medo da morte todo mundo tem. Quando você está diante de um perigo, diante de alguma situação que ameaça a sua vida, é bem comum, obviamente, todo mundo sente medo. Pelo menos a grande maioria. Mas o problema desse sentimento de medo, quando é que o floral ele ajuda muito? Ele ajuda quando determinados tipos de medo estão mais frequentes na sua vida. Você começa a pensar muito nesse tipo de medo. Por exemplo, medo de morrer, medo de... O que é esse floral aqui? Isso aqui, tá? É o resultado dessas duas essências combinadas com mais uma ou duas essências, tá bom? Então, claro, uma dessas essências é o Mimulus, tá? Um floral chamado Mimulus, é um floral específico para medo, tá bom? Então aqui eu manipulo uma fórmula que inclui entre o Mimulus mais outras duas, três essências que ajudam você se você está com problemas de medo, seu filho, algum familiar, por exemplo, medo de assombração, tem pessoas que têm medo do escuro, medo de morrer, não tem confiança, esse floral é um floral que dá mais ousadia, ele dá mais confiança, né? Aquelas pessoas que têm sentimento de inferioridade, ele trabalha muito isso também, medo de amar, aquelas pessoas também que, se você precisa falar em público e tem medo de falar em público, é muito travado. Então esse floral também vai ajudar a você a trabalhar esse medo de falar em público, medo de dirigir, medo de voar de avião, medo do escuro. E assim, está muito presente nas grandes cidades é o medo de roubo, né? Enfim, isso aqui é uma loucura. Né? As autoridades não tomam conta, não fazem, não cumprem o seu papel e a gente fica realmente aí refém desse medo. Mas medo todo mundo tem de ser assaltado, de qualquer coisa. O problema é que tem pessoas que não saem de casa por conta do medo. Né? Isso preocupa demais, isso acaba sendo de certa forma, uma patologia, né? Que se torna uma obsessão, uma coisa muito louca na cabeça das pessoas e com razão, né? Mas o problema do medo é justamente quando a gente entra nessa fase, quando ele começa a atrapalhar demais a tua vida. Uma outra coisa que esse floral vai te ajudar muito são pessoas extremamente tímidas, pessoas muito fechadas. Então, esse floral é um floral assim que eu indico demais e vale a pena. Se você quiser, estiver interessado, é só clicar aí embaixo do nosso vídeo, tá bom? Ou então entrar em contato com a gente, zenviver.com.br, acessa o nosso blog também, que a parte de floral tá mais específica lá, tá bom? Pelo nosso telefone 21 2532 6996 ou então pelo WhatsApp 21 99191 6285. Um abraço e até a próxima.